Então, queridos e queridas, nós vamos refletir um pouco sobre esta pedra preciosa, que é pedra de esquina, pedra angular. Nas construções mais bem projetadas, a pedra angular ela era a base. A partir dela acontecia a construção. Isso dentro de uma questão arquitetônica. Mas numa questão assim de engenharia civil, de fundamentação, Jesus se apresenta como a pedra que é a base das construções sólidas. Quando ele utiliza a parábola dos dois tipos de construtores. Um construiu sobre areia, e vieram os ventos, as tempestades, e aquela casa ruiu. E um outro construtor construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, vieram as tempestades, e aquela casa permaneceu firme, porque estava fundamentada na rocha. E é essa a vida do ser humano. Nós, muitas vezes, ficamos olhando para valores que não são valores. Então, a partir de Cristo, nós temos uma definição do que é valor realmente na nossa vida. E até temos a noção do que é preço. Quem conhece Cristo sabe a diferença entre preço e valor. E eu fico assim muito feliz que essa foi uma das dracmas que foram encontradas pela maioria das famílias que entenderam muito bem essa permissão do Senhor que chegasse essa pandemia, né? O que é valor, a questão da família, a questão aquelas demonstrações verdadeiras de amor e não de bajulação, aquela questão toda, isso ficou muito claro nesses dias. Quem é amigo, quem não é amigo, o calor de um abraço que está sendo desejado há muito tempo. Isso está sendo muito, mas muito valorizado, porque valor não tem preço. Então, querido e querida, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção. Cristo é o centro da sua vida, Cristo é o centro da vida da sua família. A pedra que os edificadores rejeitaram. Quando Pedro fala isso diante do Sinédrio, diante da liderança maior de Israel, ele fala diante dos sumos sacerdotes, principalmente os dois principais, Anás e Caifás, aqueles que deveriam conhecer muito de pedra preciosa no sentido espiritual, de rosa de Sarão no sentido espiritual, de lírio dos vales no sentido espiritual, aqueles que deveriam entender. Pedro, usado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, diz a ele: vocês rejeitaram e crucificaram. Vocês, além de não entenderem e de não atenderem, e é lógico que em alguns momentos eles até entenderam, mas pelas conveniências políticas, a questão do alto clero, o problema da política do alto clero, e não foi só naquele tempo, é hoje. É triste, mas em muitos lugares, em muitas igrejas, Jesus está do lado de fora. É lamentável isso. Na igreja de Laodiceia, Jesus disse para o pastor, para o anjo da igreja: eu estou à porta batendo. Se ele estava do lado de fora batendo, é porque ele não estava do lado de dentro, é porque aquela igreja
não praticavam cristocentrismo. É porque aquela igreja, ela estava sendo alvo de a presença de um espírito chamado o espírito do anticristo. É muito estarrecedor o que eu estou falando agora. Mas no segundo sábado desse mês, nós estaremos falando novamente sobre pedra rejeitada e faremos de uma exposição mais abrangente. Por quê? Deus quer que nós falemos a pedra rejeitada. Rejeitada onde? Interessante, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. É lamentável. E João, entendendo tudo isso, o jovem João, entendendo tudo isso muito de perto, ele começa a escrever as suas epístolas, e o público-alvo dele é aquelas pessoas que precisam ser vacinadas contra o gnosticismo, e aqueles que estavam sendo alvos pela ação do anticristo. E ele diz: amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, todo espírito que confessa que o Jesus Cristo veio em carne é o Espírito do Senhor. Mas o que não confessa é o espírito do anticristo, e eis que já está no meio de vós. É lamentável. Ele não está falando para o mundão. Ele não está falando para Roma, como Paulo escreveu. Ele não está escrevendo para o mundão, para o paganismo de Corinto. Ele não está escrevendo para Tiro. Ele não está escrevendo para Sodoma. Ele não está escrevendo para Gomorra. Ele está falando para a senhora eleita. E eis que já está no meio de vós o espírito do anticristo. O que faz esse espírito? Tira a centralidade de Cristo. Tira. Jesus Cristo passa a ser um detalhe. É um cristianismo onde Jesus apenas é parte. É lamentável isso. E nós vamos fazer uma demonstração gráfica disso agora. Eu quero que você entenda. Olha aí, como é que é a vida das pessoas que fazem da sua vida minha vida é muito organizada, eu não misturo as coisas. Igreja é igreja, negócio é negócio, estudo é estudo. Então ele coloca Jesus como um detalhe comparado aos da família, aos da sociedade, aos estudos, ao dinheiro. E Jesus disse que os seres humanos não poderiam ter dois senhores. Os seguidores dele não podiam ter dois senhores, servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Então, assim está a vida da maioria daqueles que se dizem cristãos. Jesus é um mero detalhe. Lamentável isso. Mas é exatamente baseado nisso que Pedro faz esse discurso perante o Sinédrio, perante aqueles que deveriam ser as maiores autoridades em falar sobre o Messias, sobre o Machia, sobre o ungido. Eles deveriam falar muito bem sobre isso, mas eles não entenderam. Ou alguns até entenderam, como foi o caso de Nicodemos, que fazia parte desse sinédrio. Mas não tiveram coragem,
Porque, às vezes, a gente está inserido dentro de um sistema onde não existe um cristocentrismo e a gente fica quietinho. A gente começa a ver Jesus. E eu diria para você o seguinte: o primeiro sintoma em uma sociedade eclesiástica, onde Cristo é um mero detalhe, é quando a palavra não é valorizada. A palavra não é valorizada. Ele diz, errais, o Senhor Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E disse sobre as Escrituras, são elas que de mim testificam. Então, numa igreja onde o ministério da palavra não é valorizado, e muito mais as questões sociais, a gente sabe que isso é alimentação, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Como é que um povo pode viver sem a alimentação espiritual? Ou a alimentação da nossa bios? A alimentação da nossa bios é comida, nutrientes. Aí nós precisamos de ar, água e alimento. São as 3 necessidades maiores para a nossa bios. A nossa psique precisa de conhecimento, precisa de amar, ser amado, de ser levado em conta, de se sentir importante. É onde está localizado o estar. A bios é onde está localizado o ter. Mas a nossa vida espiritual, onde está localizado o nosso ser, ela só precisa de Cristo. Cristo é tudo. Ele é o caminho, verdade, vida. Ele é a porta. Ele é Salvador, é Redentor. Ele é tudo. E por que o alto clero o coloca como um mero detalhe? Como ele é menos importante do que a minha performance retórica numa tribuna como essa. É lamentável, mas isso está acontecendo em muitos lugares. Agora eu proponho para você, olha o que o Espírito Santo propõe para você. Olha, o Salmo 118, ele fala exatamente isso, sobre a pedra, olha só, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, que tipo de construção você tem? Qual é o projeto da sua vida? Agora nós vamos apresentar um projeto de uma vida cristocêntrica. À direita, Jesus no centro. Jesus no centro. E a partir de Jesus você tem tudo. Jesus não é contra que você tenha dinheiro. Mas com Jesus o dinheiro é servo, não é senhor. No outro projeto, outro tipo de projeto, dinheiro é senhor. É equiparado a Jesus. Tem o mesmo valor que Jesus. O lazer, a família, a sociedade. Só que com Cristo no centro, você pode ter todas essas coisas lícitas. Jesus chega a dizer o seguinte, que vai haver uma potencialização em tudo isso. Olha, esse tipo de projeto, esse tipo de construção que mostra Jesus como um mero detalhe, não dá satisfação para ninguém. Agora, Jesus disse o seguinte, aquele que deixando tudo me seguir, terá nessa vida 100 vezes mais. Então existe uma potencialização
em todos esses detalhes da vida. Só que esses detalhes da vida são servos. O Senhor é Cristo. E existe satisfação, existe preenchimento. Será que no seu projeto familiar, Jesus não está sendo um mero detalhe? Será que não está sendo igual ao que acontecia em Laodiceia? E aí existe um engano, um engodo de Satanás. Jesus estava do lado de fora. E o pastor, que representava o consciente coletivo daquela igreja, dizia: rico sou e de nada tenho falta. E não sabes que és um miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo. E no segundo sábado de junho, nós falaremos sobre o que é o ouro. Vestidos para que cubra a tua nudez, e colírio para cingires os teus olhos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei, e ele comigo. Amém? Que você abra a porta para Jesus. E Jesus só entra pela porta, ele não entra pela janela. Tem até uma música aí que muita gente pensou que era gospel, que dizia: quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou, e era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. Esse não é o meu Jesus. Esse não é Jesus. Porque Jesus entra pela porta. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se é condicional, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. O outro não. Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. Ele entra na marra, entra pela janela, mas Jesus entra pela porta, convidado, com educação. E vai dizendo, quando ele entra na nossa casa, assim como ele entrou lá na casa de Zaqueu, ele vai dizendo: paz seja nesta casa. E a paz do príncipe da paz começa a reinar. E as coisas vão modificando. Que Deus trabalhe na sua vida com profundidade. Vamos cantar.